Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje, no grupo de pesquisas e teorias sociais do direito, a gente recebe o Daylor, doutorando na Unicinos, que vai conversar com a gente um pouquinho a respeito de direitos territoriais indígenas no Brasil. A gente agradece penhoradamente a tua generosidade, Daylor, de dividir teu tempo e dividir teus saberes com cada um de nós. Muitíssimo obrigado desde já. A palavra é sua pelo tempo que achar necessário. Bom, obrigado, professor Catalante. Agradeço muito o convite para participar dessa reunião. Agradeço também ao Fernando, que fez a intermediação, e também aos colegas aqui presentes, virtualmente presentes, para ouvir e debater conjuntamente esse tema que tem tomado já bastante tempo a minha vida acadêmica e agora profissional também, que são os direitos territoriais indígenas. Bom, o tema proposto, que eu propus como título, inclusive, são direitos territoriais indígenas no Brasil atual, então bastante amplo, mas talvez focando no caso de um caso específico que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, dotado de repercussão geral, ou seja, é um processo, um julgamento que, quando ocorrer, vai dele sair diretrizes hermenêuticas, inclusive sobre a Constituição, que valerão para outros processos Brasil afora que tratam dessa temática territorial indígena. Então, reintegrações de posse, processos que discutem demarcação. A gente vai ter um novo significado sobre os conceitos que já existem na Constituição, a partir desse caso paradigma, formalmente paradigma dessa vez, diferente daquele outro processo importante que teve julgamento em 2009, da Raposa Serra do Sol, acredito que todos conhecem, pela repercussão, inclusive internacional, que ele não tinha esse elemento da repercussão geral, ou seja, ele não valeria para outros casos além dos efeitos entre as partes envolvidas. Mas ele vem sendo usado como um leading case dos direitos territoriais indígenas desde então, para o bem e para o mal. Então, essa seria a proposta de debate, mas, claro, passa por outros assuntos também, a visibilidade da questão indígena para os debates ambientais, todo o foco e as características desse governo federal também em lidar com a diferença, então são muitas vertentes possíveis de análise, mas eu vou tentar fazer um panorama geral do que existe hoje, mais jurídico, e um pouquinho mais adiante, então, algumas trajetórias mais teóricas de pesquisa, de interpretação dessas questões que temos feito ali na Unicinos. Então, só falar um pouquinho, então, de onde eu venho, gente. Eu, atualmente, estou advogando, sou membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, e trabalho num escritório de advocacia e tem entre clientes alguns sindicatos, organizações não governamentais, e, no caso, a Fundação Luterana de Diaconia e o COMIN, que é um projeto dentro da FLD. O COMIN é uma ONG indigenista que atua em todo o território nacional já há algumas décadas e é ligada à Igreja Luterana. Então, o COMIN faz um trabalho de acompanhamento das pautas políticas de algumas comunidades indígenas e, a partir da nossa atuação enquanto escritório de advocacia, o COMIN passou a assumir também alguns processos judiciais de reintegração de posse e de processos que questionam os atos administrativos de demarcação de terras indígenas. Então, estou atuando agora nesse campo mais profissional, E também, quem sou eu no Lattes, assim por dizer, Sou doutorando na Unicinos, sob orientação da professora Fernanda Bragato, e lá faço parte de um projeto de extensão que se chama Núcleo de Direitos Humanos, o NDH, que a professora Fernanda coordena. É quase uma ONG, o NDH. A gente atua também com intervenção, litigância estratégica, nesse mesmo processo do Supremo Tribunal Federal que eu vou comentar. Estamos lá também, como amicus curiae, e também algumas atuações na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim por diante. E o assunto principal, já de algum tempo, da professora Fernanda Bragato e do próprio Núcleo de Direitos Humanos são os direitos territoriais indígenas. Fiz mestrado na Uniriter, também trabalhei com essa questão a partir do pensamento descolonial. Então, lá também tínhamos um projeto de extensão chamado Clínica de Direitos Humanos da Uniriter, que atuava nesse sentido, de
grupo de pesquisa, mas com intervenção e litigância estratégica, e também se debruçou por algum tempo sobre a temática indígena. Bom, gente, feitas as apresentações, vamos partir para o tema, então. Vou começar com um panorama, então, um pouco mais geral da questão indígena, né, territorial indígena, e aí, como eu comentei depois, algumas perspectivas teóricas que temos feito. Bom, por que centralidade do território na questão indígena, gente? Isso é um tanto inevitável, né? O direito ao território é a grande demanda dos povos indígenas enquanto movimentos organizados ou enquanto comunidades que, né, buscam a afirmação de seus direitos, e isso marca a relação bastante conflituosa que essas comunidades e organizações têm com o Estado e com a sociedade envolvente desde sempre, né? Mas isso, claro, nós não precisamos retroceder nessa análise até a colonização da América, né, e as normas ou a ausência de normas que existiam de regulação do território ocupado pelos povos indígenas. Podemos então voltar assim mais ou menos ali para os anos 60 e 70 só, né? Não tão longe, para a gente entender um pouco o que acontece hoje na questão territorial indígena atual. Bom, é ali nos anos 60, 70, então, que nós temos o que a organização das comunidades indígenas do Brasil como um todo em movimentos indigenistas nacionais. E por que isso é importante, né? Ali há, então, em grandes debates nacionais de comunidades indígenas, o reconhecimento de que o direito ao território era o direito central na luta com o Estado brasileiro e a sociedade envolvente, porque todos os direitos humanos, direitos fundamentais decorrentes viriam com a afirmação da garantia do território. Então, a gente tem um grande movimento que se formou através da União das Nações Indígenas, que pressionou, juntamente com apoiadores políticos, né, tanto da sociedade civil quanto deputados e senadores, e foi significativo para que nós tivéssemos na Constituição de 88 a inclusão de um capítulo inédito dos direitos indígenas na forma como hoje temos garantido. Bom, no constitucionalismo brasileiro, os direitos territoriais estão presentes, na verdade, desde a Constituição de 1934. Já lá naquela Constituição, uma garantia de que as terras ocupadas pelos povos indígenas, nas quais eles exercem, enfim, para as quais são imprescindíveis a sua reprodução física, cultural, né, onde também retiram a sua subsistência, já há garantia de preservação desses territórios delimitados, né, com direitos de usufruto exclusivo para essas comunidades. Mas é a Constituição de 88 que eleva a um outro patamar esses direitos, juntamente com outras questões que foram ali pela primeira vez reconhecidas, né, numa Constituição brasileira. Então, por isso que é importante esse momento, os anos 60 e 70, principalmente, porque há um despertar dos povos indígenas para, né, o próprio constitucionalismo, para a retórica dos direitos, né, e uma organização em coletivos, em movimentos de cunho nacional que vão entrar no debate da própria política propriamente dita, né. Então, antes disso, a gente não tinha essa organização dessas comunidades. Bom, a partir desse reconhecimento da importância do território, é que nos anos 60 e 70 há as primeiras chamadas retomadas, né, que são aqueles movimentos em que comunidades, utilizando de fato um repertório de ação política, né, podemos assim compreendê-las, invadem, ocupam e retomam os territórios tradicionais que foram perdidos ao longo do século XX pela própria ação do Estado, inclusive do órgão indigenista oficial, que, né, agora é a FUNAI, mas desde o início do século, ali em 1910, nós tínhamos outro órgão que era o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Então, por isso que essas 2 décadas são importantes para a gente compreender, né, como chegamos hoje nessa configuração de direitos bastante importante e inclusiva que a gente tem na Constituição. Bom, o que a Constituição então trouxe de inovador e interessante nos direitos indígenas e principalmente nessa centralidade que o território ocupou na garantia de direitos? Como eu disse, já tínhamos uma previsão de proteção dos territórios indígenas
desde a Constituição de 1934. Antes disso, na verdade, também. A gente pode pensar que existiram algumas normas importadas, obviamente, né, do direito português, que reconheciam que territórios ocupados por povos indígenas não estavam à disposição do Estado para sua distribuição entre as elites agrárias da época, né? Então, no próprio período colonial, já havia um certo reconhecimento de que os territórios ocupados por povos indígenas não estavam à plena disposição, né, para sua distribuição estatal. Nós temos também alguns marcos importantes, né, além desse do período colonial, já no Brasil republicano, que entendem que alguns territórios não poderiam ser considerados terras devolutas, né? Então, com essa disponibilidade para titulação a particulares e também aos próprios estados. Enfim, mas o que a Constituição inovou? Nós tivemos durante todo o século XX um paradigma de relação entre Estado, sociedade e povos indígenas que nós podemos chamar de assimilacionista, né, ou integracionista. É toda uma herança de uma construção moderna, positivista, né, cientificista, de entender que, bom, as sociedades indígenas, assim como outras formas de organização fora desse modelo eurocêntrico, né, do sujeito moderno, branco, europeu, né, como padrão, podiam se organizar. Então, essas outras sociedades eram vistas como um estágio anterior de uma evolução necessária, de uma história única, né, traçada para todos os povos do mundo. Então, essa racionalidade marcou toda a legislação durante o século XX dos povos indígenas no Brasil. Então, a ideia era integrá-los à comunhão nacional. É quase que essa frase literalmente expressa, né, nas normas como o Estatuto do Índio, a norma de criação da FUNAI e as próprias constituições pré-88, mesmo preservando algum certo direito aos territórios ocupados pelos povos indígenas. Então, essa perspectiva marcou todo o século XX da relação entre os povos indígenas e o Estado. Assimilá-los à cultura nacional, né, uma certa unidade cultural nacional, integrá-los à comunhão nacional, porque não era reconhecido o direito à diferença, né, como hoje nós temos todo um desenvolvimento normativo e teórico sobre isso. A Constituição de 88 rompeu com esse paradigma completamente. Claro, se nós não temos, como alguns países da América Latina, né, Equador e Bolívia, um reconhecimento de uma plurinacionalidade, ou seja, nações integrantes de um mesmo território, né, com plena autonomia e o direito à autodeterminação, nós temos pelo menos, né, um paradigma que poderia ser chamado assim da plurietnicidade. Então, o reconhecimento do direito a ser diferente dentro do mesmo território e uma certa garantia de uma autodeterminação, inclusive territorial. Então, a Constituição de 88 é um grande marco, é importante. Ela não vem sozinha, na verdade, é um movimento de reforma constitucional de toda a região da América Latina, né? E que, no nosso caso, então, podemos dizer que há essa plurietnicidade, que é reconhecimento das diferenças, bastante marcado no território. Então, o território ganha centralidade na Constituição de 88. Bom, o que tem, então, nessa Constituição cidadã em relação aos povos indígenas? Tá? Nós temos, pela primeira vez, um capítulo específico sobre os direitos indígenas. Então, ali no artigo 231 e 232, são 2 artigos apenas, né, que especificam, então, essa mudança paradigmática, né, e vai tratar bastante do direito ao território, não mais numa perspectiva de meros limites aleatórios estabelecidos pelo Estado, mas numa delimitação territorial pelo um critério da tradicionalidade. O que seria, então, a tradicionalidade? Entender que, bom, somente uma comunidade indígena pode identificar, né, e iniciar uma demanda sobre um território que eles próprios identificam como ou ancestral ou necessário para sua reprodução física e cultural. Então, é um critério antropológico, a gente pode dizer assim, né, ou que vem de uma cosmologia, né, materializado para dentro do mundo do direito. Então, há uma virada bastante importante na Constituição. O artigo 231 fala um pouco do direito à diferença, né, que todos os usos, costumes, tradições, formas de organização são
reconhecidos e respeitados aos povos indígenas. E o 232, ele vai tratar de um tema também bastante caro, que a Constituição veio a superar, mas que hoje ainda nós temos no próprio meio jurídico, nos próprios tribunais, ainda alguns requisitos dessa questão, que é o regime tutelar. Então, assim como o território foi tratado de uma forma que não reconhecia a diferença durante o século XX, a própria condição do sujeito individual e coletivo indígena, enquanto organização, comunidade ou quanto indivíduo, também não havia esse reconhecimento pleno da sua capacidade, né? Então, o que o regime tutelar dizia? Que o índio não tinha plenas condições, não compreendia o que era ser e estar numa sociedade moderna, capitalista, brasileira, desenvolvimentista, né? E ele precisava, então, passar por estágios, inclusive classificações jurídicas, né? Para adquirir a plena cidadania. Então, ele era tutelado, né? Assim como outras categorias do nosso direito civil ainda prevê, né? Pessoas que não compreendem necessariamente a gestão de seus bens, o alcance da sua cidadania e precisam, no caso dos indígenas, que o Estado ou um órgão oficial, a FUNAI, dê conta dos seus próprios interesses. Então, havia uma substituição completa da vontade das comunidades indígenas. Elas não poderiam fazer nada, né? O relacionamento com o Estado era completamente mediado, ou a vontade substituída pelo órgão indigenista. Então, isso caiu completamente com a Constituição, dentro desse paradigma do reconhecimento das diferenças. Não faz sentido haver a tutela se nós reconhecemos os povos indígenas individual e coletivamente como independentes, autônomos, necessitando, obviamente, do apoio de algumas instituições, como a própria FUNAI ainda, como o Ministério Público Federal, né, por conta das suas especificidades culturais, mas não por uma incapacidade, né, de dialogar com o Estado brasileiro. Então, o 232 vai falar mais ou menos isso. Né? Não há mais tutela, os povos indígenas, os indígenas individual e coletivamente, têm plena cidadania, são autônomos para lidar com seus interesses e direitos. Bom, sobre os direitos territoriais na Constituição, o 231 tem 7 parágrafos que vão trazer algumas características bastante importantes, e é isso que hoje está em constante disputa hermenêutica nas decisões judiciais e que, como eu comentei no início da fala, vai ser revisado por um caso que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, são conceitos que têm uma grande carga teórica por trás deles, né, e toda uma discursividade, toda uma disputa, inclusive jurisprudencial, né, sobre qual seria o seu real significado. Como a gente está tratando também de povos indígenas, né, gente, o direito precisa, ele não consegue ser uma disciplina autônoma, né, que vai lidar com essas identidades, né? Então, são conceitos que têm um amplo apoio de outras ciências, de outros conhecimentos, de outros saberes, né? Principalmente na antropologia, que busca, então, fazer essa interpretação, diria até uma tradução, quem sabe, né, com os próprios povos indígenas. Então, nesse artigo 231 da Constituição, algumas características bem interessantes. Lá diz que o direito a uma terra, a um território indígena, ele é considerado originário. O que é isso? Se entende, então, que os indígenas, como primeiros habitantes do território brasileiro, né, que depois foi formado enquanto um Estado nacional, então, o direito a essa terra, a esse território, a uma demarcação desse território, ele é anterior à própria formação do Estado brasileiro, enquanto não um território delimitado, com legislação específica, né? E uma população mais ou menos, uma tentativa de uma uniformidade quase desse povo. Então, o direito originário é reconhecimento de que ele é anterior ao próprio Estado. Então, ele não depende de um ato formal do Estado para a sua constituição, para a sua criação. O direito a uma demarcação de uma terra indígena, ele já existe desde sempre. O que o Estado brasileiro faz é meramente uma declaração desse direito. Ele traduz aquela ocupação tradicional
que sequer era entendida enquanto limites, né, pré-estabelecidos, georreferenciados, como a gente tem hoje nas demarcações, ele traduz para a linguagem jurídica, para a linguagem do direito administrativo, principalmente, né, e declara, a partir de um ato formal, um procedimento administrativo. Mas o conceito da originariedade diz que, bom, esse direito sempre existiu, ele é pré-existente ao próprio Estado brasileiro, então ele não é criado agora, ele é simplesmente declarado. E a gente pode fazer uma primeira diferenciação com outras formas de demarcação de territórios étnicos no Brasil, né? A própria titulação de territórios quilombolas não segue essa mesma conceituação. Os territórios quilombolas, eles são entendidos como a própria criação, né? Claro que há toda uma identificação tradicional, ancestral, né? Pela própria luta política, uma significação, inclusive, pela ideia de resistência naquele território, né? Mas não tem esse elemento da originariedade, né? Ele é, de fato, criado por um ato estatal a partir de todo um apoio, claro, da comunidade reivindicante. Deilor, posso te interromper Diga. para uma pergunta? Claro. Se eu bem entendi, você acabou de dividir conosco que as terras indígenas são de titularidade dos povos indígenas, independentemente de ação estatal, que se existe tem uma natureza meramente declaratória e que os territórios de quilombolas e situações similares, estes sim são fruto de reconhecimento estatal. Isso foi o que eu escutei. Confere? Isso. Pois bem, eu gostaria de entender qual é a fundamentação que você usa para justificar que os povos indígenas, não que eu discorde necessariamente disso, mas eu gostaria de entender qual é a fundamentação que você usa para sustentar que os povos indígenas são titulares das suas terras. Você vai buscar isso em alguma dimensão do justnaturalismo? Então, só complementando essa ideia, é claro que a gente tem um procedimento, né, estatal, administrativo, que dotado de algumas fases importantes que culminam no último ato da União, né, que seria a fase da homologação daquela terra indígena. Claro, ela tem que obedecer limites também que são pesquisados por equipe multidisciplinar, etc., né? Então, não são territórios abertos, como os povos indígenas, muitos povos ocupavam, inclusive com o próprio nomadismo, né? Claro, há toda uma retradução, uma ressignificação a partir dos elementos que nós compreendemos hoje, jurídicos, administrativos, estatais, né? Mas essa a originalidade de direito pode ter uma fundamentação justnaturalista na sua origem, ou porque ela está baseada numa teoria que ela é, dentro do direito, bastante antiga, que é a teoria do indigenato, que seria o indigenato, não, o Instituto do Indigenato. Ele foi pensado pelo João Mendes Júnior lá no século XIX, então um jurista que entendeu que fez essa construção de que a melhor proteção dos povos indígenas na época, ali no século XIX, que ele entendia era justificar a sua, né, pré-existência, toda a organização do Estado brasileiro enquanto tal. E isso daria uma força argumentativa para que os territórios não fossem ocupados, né, a partir da própria Lei de Terras de 1850, que fez toda uma regularização fundiária no Brasil, né, após a independência, com total legalização da grilagem, né? Então, a primeira lei da grilagem que nós temos no Brasil é a Lei de Terras de 1850. Hoje nós estamos discutindo, né, que tramita um projeto de lei no Congresso de mais uma lei da grilagem no Brasil, né, que procura regularizar ocupações e desmatamentos, né, terras griladas, obviamente, por latifundiários na Amazônia. Então foi uma construção bastante retórica, inclusive, que ele construiu lá no século XIX, entendendo que seria o melhor argumento jurídico para evitar a tomada total dos territórios indígenas. Quando não havia sequer, né, um órgão indigenista oficial, como eu comentei, só veio em 1910, mas mesmo havendo esse órgão indigenista oficial de 1910, a gente tinha a prática do esbulho, a tomada de territórios, do próprio genocídio, né,
recorrente. Então, foi uma argumentação jurídica bastante retórica para a própria proteção daqueles territórios ocupados na época pelos povos indígenas. E que hoje nós ressignificamos dentro desse constitucionalismo que reconhece as diferenças, né? Há toda uma defesa hoje das próprias comunidades, lideranças e do próprio direito, né? De reafirmação dessa teoria do indigenato, que ela foi, a partir da originariedade do direito na Constituição de 88, ela foi aceita, né? Pela Constituição de 88. Então, eu já vou tratar do que seria um debate contrário a essa teoria do indigenato. Então, certamente tem alguma argumentação justnaturalista, sim, porque nós temos um debate que foi travado, né, desde o Brasil colônia, né, que tem relação com a humanidade dos povos indígenas, o direito, né, ao território naquele debate do Sepúlveda com Bartolomé de las Casas, né, em toda a conquista da América, né? Então há debates muito centrados nessa questão. A pergunta que eu vou deixar para você, então, especialmente como alguém que faz doutorado na Unicinos, como é que você vai lidar com isso no contexto contemporâneo, tá? De um pós-positivismo que, em princípio, pelo menos, informa a minha matriz epistemológica e de diversos pesquisadores que aqui estão. Não precisa responder isso necessariamente agora, mas eu gostaria que em algum momento você tocasse nesse ponto, tá bom? Mas eu entendo também, professor, que essa ideia ela é um pouco ressignificada a partir desse paradigma do reconhecimento das diferenças, né, dentro da Constituição, que entende, enfim, que isso implica entender que o próprio território indígena ele não está adstrito às características meramente jurídicas de como nós, sociedade moderna, ocidental, entendemos o que é um território. Então, se nós reconhecemos as diferenças a fundo, nós também devemos reconhecer que como os povos indígenas significam o espaço físico, né, e espiritual que eles ocupam é diferente da nossa sociedade. Então, essa ideia de direito originário, ela pode ser também ressignificada nesse sentido. Né? Não somos nós que vamos dizer, né, qual é o território adequado, né, aos povos indígenas, porque existem ainda no Brasil mais de 100 povos diferentes que têm experiências territoriais, geográficas completamente diferentes entre si. Né? E a própria, como eu comentei, do movimento indigenista dos anos 70, entender que o território era a luta principal, né, como afirmação de direitos, também o que eles fizeram foram algumas reduções semânticas. Entenderam que, bom, eles são povos diferentes entre si, mas se unir enquanto uma categoria unitária do índio ou do indígena era estratégico também. E também entender que lutar por uma demarcação de terras pela via estatal, traduzida, né, por meio de um direito constitucional administrativo, era também estratégico. Ela obviamente não contempla todas as comunidades, todos os povos indígenas, até por essa característica que ainda persiste de circulação, de nomadismo, né? Então, são formas de cedência, né, ao que é possível a partir do direito enquanto, né, como ele se constitui para nós. Então, indo pelo paradigma da diferença, o reconhecimento das diferenças, o apoio, né, aos aportes da própria antropologia, o respeito às cosmologias ameríndias, a gente consegue, né, avançar numa justificação não tão datada, né, e cerrada em um viés justnaturalista. Mas esse é um conceito bem complexo, não é o ideal, né, mas ele é hoje defendido como o melhor do que nós temos para a preservação desses territórios. Outras ideias da Constituição. Bom, a terra indígena, então, além de ser um direito originário, ela é delimitada, demarcada por esse critério que eu comentei da tradicionalidade, não são limites aleatórios garantidos pelo Estado, não são mais as reservas indígenas, que são territórios, enfim, que podem ajudar
a fixação de uma comunidade em um espaço geográfico, mas não são necessariamente aqueles que a própria comunidade identifica como ancestral ou identifica como necessário para os seus ritos, né, religiosos, enfim, e para a sua própria subsistência. Então, o critério da demarcação de terras hoje é a tradicionalidade, parte de um estudo liderado necessariamente por um antropólogo, mas com historiadores, geógrafos, né, outros profissionais, em uma verdadeira etnografia com aquela comunidade reivindicante para entender, então, quais são, né, os limites identificados por ela própria enquanto necessários para a demarcação. Então, o critério é tradicionalidade. A gente cede, né, cede para a própria comunidade que demonstre qual é o território adequado para a sua permanência. Além do critério da tradicionalidade, nós entendemos então que a terra indígena ela é propriedade da União, uma forma de maior proteção, mas o usufruto dos recursos naturais daquele território demarcado é exclusivo da comunidade indígena contemplada. Que mais que no 231, as terras então demarcadas, elas são aí os conceitos mais jurídicos, né? Inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Então, a ideia aqui é, identificando que há uma relação não só ancestral, mas tradicional daquela comunidade sobre um território, que é atual também, não pode ser algo perdido no passado, né? Esse direito nunca prescreve. Ele pode sofrer, então, passar por todo, né, o processo de identificação da demarcação das etapas de um decreto de 96, a partir da Constituição, e ele, em tese, né, valerá para a demarcação em qualquer época. Então, é imprescritível. Claro, né, gente, uma demarcação, ela não... Alguns ministros da STF, volta e meia nos votos, nos processos, falam sobre chamada síndrome de Copacabana, né? Bom, os portugueses. Então, se eles quiserem, eles conseguem demarcar Copacabana. Gilmar Mendes, volta e meia, vem com esse truísmo, né? É claro que não. Não existe uma demanda territorial atual significativa sobre uma área de uma cidade já constituída, né? Então, isso, inclusive, é colocar as demandas, a própria subjetivação, né, dos indígenas em ideias preconcebidas estanques. Não, eles também ressignificam seu ser estar no mundo a partir da nossa cultura, né, do direito, das estratégias políticas que estão disponíveis, né, e ressignificam suas demandas. Ou seja, nenhuma comunidade quer demarcar, né, a Cidade Baixa em Porto Alegre, por mais que possa ter havido num futuro, num passado muito longínquo, alguma identidade. Então, eles demandam territórios possíveis, mais próximos possível de uma identificação pré-colombiana, né, assim, que já houve no passado. Então, essas são as características das terras indígenas na Constituição, e elas são demarcadas a partir de algumas fases de um decreto de 96, o 1775. Tudo bem, gente, até aqui? Tem mais alguma questão? Bom, o que nós temos, então? Virou o paradigma da Constituição, muito interessante. Obviamente, não era, nunca será o ideal, né? Inclusive, nós temos interpretações de que o próprio constitucionalismo ele é uma forma de, talvez, apaziguar ânimos, barrar, inclusive, revoluções, né? Mas é o constitucionalismo social que tem esse resultado interessante para os povos indígenas do Brasil. Resultado disso, durante o século XX, várias áreas já foram não demarcadas propriamente, porque não tínhamos esse procedimento, né, da tradicionalidade, mas foram territórios reservados. Então, a gente tem no Rio Grande do Sul áreas indígenas desde 1916, por exemplo, né? Grandes áreas reservadas pelo Estado para aquelas populações indígenas. Inclusive reservas em que foram jogados vários povos diferentes entre si. Nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos se eu não me engano, a terra indígena Guarita, ela é muito antiga e muito grande. Ela tem ali Caingangue, Guarani, já teve no passado Charrua, né? Então são vários povos diferentes entre si que foram levados, literalmente levados pelo Estado
para ocupar o mesmo território delimitado. Então, reservas nós temos durante o século XX inteiro. A demarcação começou a partir dessa virada paradigmática, hermenêutica da Constituição, que também foi para os povos indígenas. O que nós temos hoje? 724 terras indígenas, 487 já estão homologadas ou reservadas, fase final. Então, quase 300 ainda estão em alguma das outras fases da demarcação desse decreto de 96. E aí que elas são questionadas. Aí que proprietários que detêm títulos sobre esse território identificado questionam a demarcação e hoje têm conseguido, em processos judiciais, reverter essa demarcação, dizendo então que, bom, essa comunidade nunca esteve lá, não tem essa relação anímica de pertencimento, né, histórica, ancestral com aquele território. Proprietários dizem, bom, a cadeia dominial do meu imóvel, ela possui 80 anos, ela vai longe no século XX, às vezes até o século XIX, então muitas vezes se consegue reverter esse processo de demarcação enquanto a terra indígena está sendo identificada ainda, né? Bom, problema, pessoal, grande parte dessas terras, dessas 724, estão na Amazônia Legal, que é uma área, um território, grande território brasileiro, com menos disputas e disputas fundiárias por cadeia dominial e titulação de proprietários. Então, ali houve menos conflito, né? A área mais de ocupação histórica, permanente dos povos indígenas, uma facilidade maior para a demarcação ali nos anos 90. E a gente tem assim, uma disparidade muito grande nessa distribuição de terras demarcadas. Então, mais ou menos metade da população indígena do país tem muito menos da metade das terras demarcadas. Então, há uma desigualdade no acesso ao território pelos povos indígenas. Grande parte das terras não demarcadas, das reivindicações que ficam, né, pelo caminho, que são questionadas judicialmente, estão na região sul e centro-oeste, principalmente. E a gente já pode pensar por quê, né? É onde houve o avanço das fronteiras agrícolas, houve titulação a agricultores pelos próprios estados, né? E há toda uma confusão dominial de títulos de propriedade sobre territórios ocupados por povos indígenas que nunca foram reivindicados, né, num momento em que não havia sequer a possibilidade jurídica dessas comunidades dialogarem com o próprio Estado brasileiro, constituírem advogado, havia tutela, né, como eu comentei. Então, o grande problema nós temos de conflitos fundiários violentos. Rio Grande do Sul tem bastante, Santa Catarina, Paraná, e talvez onde mais apareça nacionalmente é no Mato Grosso do Sul, né? Principalmente com os Guarani Kaiowá. Bom, mas pelo menos tivemos esse cenário de mais de 60 terras indígenas em alguma das etapas do processo demarcatório, o que é interessante. Chegando então no caso, gente. Esse foi o cenário, então, resumido, né, dos direitos territoriais, o que temos, né, o cenário do que temos. Bom, aí nós tivemos a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, claro, né, a Corte Constitucional que interpreta a Constituição, se debruçou sobre esses conceitos dos direitos territoriais que eu comentei, foi com o caso da Raposa Serra do Sol, em 2009. Então, como eu comentei no início, a gente tinha um processo que partiu de uma ação popular e, portanto, não teve aquele instituto da repercussão geral atribuído e os efeitos decorrentes do acórdão seria somente entre as partes ali litigando. O problema é que, como os ministros se debruçaram por meses e produziram votos muito extensos e ricos em argumentos, não só jurídicos, mas também baseados em outros saberes, em outros conhecimentos, como a própria antropologia, né? Foi um caso que se tornou leading case e acabou influenciando, a partir dali, processos judiciais Brasil afora na Justiça Federal. O que se decidiu no caso Raposa Serra do Sol? Se decidiu que a terra indígena Raposa Serra do Sol, a sua demarcação foi constitucional, respeitou as normas, respeitou o decreto 1775, respeitou
os conceitos da própria Constituição, e os ministros então entenderam que estava correta aquela demarcação, mesmo sendo um grande território. Então não houve demarcação em pequenas ilhas, né, desviando as propriedades, inclusive da sede de municípios, né? A terra é tão ampla que ela inclui municípios inteiros ali. Então, esse foi o lado positivo. Houve toda uma argumentação hermenêutica ressaltando, né, o direito à diferença, a tradicionalidade, o direito originário, o usufruto exclusivo, a demarcação contínua, não em ilhas. Então, foi, obviamente, uma vitória não só para aqueles povos envolvidos, que são 5 da terra indígena, mas para todas as comunidades do Brasil que têm alguma demanda territorial. O grande problema, gente, alguns ministros propuseram condicionantes no acórdão, no dispositivo do acórdão final, que seriam ideias que ajudariam outros processos judiciais a avaliarem a constitucionalidade da demarcação. Ou seja, eram condicionantes que não existiam em nenhuma norma jurídica, não existiam na Constituição, mas foram criados, de fato, né, uma criação legislativa dentro do acórdão, dentro daquele caso judicial, para futuras demarcações, para serem observadas em futuras demarcações. Essas condicionantes incluem, por exemplo, a proibição de ampliação de terra indígena, o que é inconstitucional. Se identifica que a demanda de uma comunidade ela é tradicional, ela está fundada em elementos antropológicos, históricos, arqueológicos, ou seja, aquela demanda de uma terra indígena já formada, ela incorpora um outro território que não foi demarcado. Bom, não seria uma condicionante que inviabilizaria isso, né? E também, nesse mesmo acórdão, os ministros criaram a chamada tese do marco temporal da ocupação. Então, essa hoje é o grande gargalo, né, judicial que tem impedido e tem revisto demarcações em âmbito judicial. O marco temporal diz que uma demarcação de uma terra indígena só vale se a comunidade que reivindica comprovar que estava em 5 de outubro de 88, data de promulgação da Constituição, estava em cima daquele território ao qual eles estão reivindicando. A não ser que eles comprovem, enfim, que foram expulsos daquele território e não puderam estar lá fisicamente, mas estavam reivindicando o retorno daquela comunidade naquela área. Por que 5 de outubro de 88, né, gente? Bom, promulgação da Constituição Cidadã, promulgação da Constituição que trouxe toda uma virada de paradigma sobre os direitos indígenas. Mas eu comentei que nós já temos a proteção constitucional das terras indígenas desde 1934. Então, esse marco temporal está estranho. Ele é muito recente. Obviamente, ele impede que grande parte das reivindicações possam ir adiante numa demarcação. Bom, esse conceito foi muito polêmico, obviamente. Ele vem desde 2009 sendo questionado e também aplicado Brasil afora pela Justiça Federal como fundamento para anular demarcações. Então, dizendo que, bom, a comunidade não estava lá, o laudo antropológico não comprovou, se bem que os laudos foram produzidos muito antes, né, dessa criação, desse conceito, né, e nem se detiveram a especificar o que a comunidade estava fazendo em 88 ou a impossibilidade que ela tinha de diálogo com o próprio Estado brasileiro, né, por conta da tutela. Então, é um conceito bastante problemático, inconstitucional, obviamente, né, que denota toda uma visão etnocêntrica, né, também, de não levar em conta o que os povos indígenas, individualmente e concretamente considerados, entendem por território, por resistência, por relação com o próprio Estado brasileiro à época, né? Então, é um conceito que reduz completamente a novidade ou o sentido da própria Constituição de 88 para com os povos indígenas. Então, há um reducionismo semântico nesse conceito muito grande, né? E ele vem sendo combatido desde então, apesar da sua ampla aplicação na Justiça Federal. Bom, gente,
Chegando então ao caso que hoje está no Supremo, então finalmente nós vamos ter um novo caso que vai reinterpretar toda a Constituição, agora dotado de repercussão geral. É então um recurso extraordinário que é originado de uma ação de reintegração de posse, vejam, não é nem de uma demarcação de terra, é uma mera reintegração de posse do povo Xoclen de Santa Catarina. Então, é um povo indígena que vive todo no Vale do Itajaí. Eles têm uma área grande demarcada ou reservada, né, desde 1916, e, obviamente, ela sofreu grandes perdas territoriais ao longo do século XX. Então, sucessivos atos estatais foram redemarcando, redefinindo os limites, mas com perdas, né, que foram, enfim, sendo concedidas para pequenos agricultores, para que pudessem, enfim, em projetos de reforma agrária, inclusive pelo Estado de Santa Catarina. Então, houve uma ocupação dessa comunidade Xoclen sobre uma dessas áreas que eles identificam como perdidas e que hoje faz parte de uma unidade de conservação gerida pelo órgão ambiental de Santa Catarina, que era a Fátima, hoje é a INA, se não me engano. Como se fosse a nossa FEPAM, né? Então, ela é a proprietária daquela unidade de conservação ocupada por algumas famílias do povo Xoclen. Então, a Fátima entrou com uma reintegração de posse, o processo subiu até o STF e o ministro Edson Fachin, em fevereiro de 2009, atribuiu repercussão geral e foi acompanhado por unanimidade pelos ministros em plenário. Então, agora, tudo que for decidido ali valerá para todos os processos e o que vai ser decidido, obviamente, não é só os limites da posse sobre aquele território identificado como uma terra indígena pelo povo Xoclen. Não. O ministro Fachin disse que todo o estatuto jurídico constitucional das terras indígenas vai ser reinterpretado e revisto nesse julgamento e servirá, então, como paradigma hermenêutico para todos os demais processos judiciais que tratam tanto de reintegrações de posse quanto de demarcação de terras. Então, originariedade, tradicionalidade, usufruto exclusivo dos recursos, né, tudo isso vai ser reinterpretado, claro, nas possibilidades que uma hermenêutica constitucional possibilita. Né? Não se pode reverter o que está ali também quase que literalmente previsto. Por isso, é o grande caso, a grande mobilização nacional indígena hoje está debruçada nesse processo. Dentro desse processo tem algumas questões incidentais que amanhã tem um julgamento no Supremo, bem importante também, mas o mérito provavelmente vai ser decidido só o ano que vem. Então é a grande expectativa de que finalmente teremos um processo com repercussão geral que ou vai avançar nesse paradigma do reconhecimento da diferença da Constituição de 88 ou vai convalidar algumas interpretações que vêm sendo construídas negativas à demarcação ou que limitam o direito à demarcação, como a ideia do marco temporal. Então, pelo que nós temos observado nas últimas decisões do Supremo, até mesmo como uma retomada, né, do Supremo enquanto um órgão contra-majoritário, né, em reação às próprias questões do governo federal atual, a gente tem visto talvez um retorno de um protagonismo do Supremo na defesa do projeto da Constituição. Nos direitos indígenas não é diferente. Nós tivemos ali alguns, a partir do caso Raposa até 2017, mais ou menos, decisões bem problemáticas do Supremo Tribunal Federal, mas de 2017 para cá, o contrário. Uma abertura interessante, né, e uma reinterpretação de algumas ideias que foram prejudiciais aos povos indígenas. Então, sendo bastante otimista, né, hoje diria que o marco temporal está para cair, né, a partir do Supremo, não nos tribunais regionais federais, que aí sim, ali se aplica ainda o marco temporal e a ideia é a anulação das terras indígenas. Acho que é isso, gente. Teria agora comentar rapidamente algumas perspectivas teóricas. Se alguém quiser conversar, comentar alguma coisa desse panorama mais jurídico, né, mais geral dos direitos territoriais, a gente pode já ir conversando, né? Fiquem à vontade.
estou falando bastante, mas acredito que todos acompanhamos mais ou menos a pauta indígena, né? Ela tem sido, inclusive, nos retrocessos atuais do Congresso ou promovidas pelo próprio Executivo, ela tem estado tem tido um privilégio, na verdade, né? Nessas ações que geram retrocesso. A gente viu a própria atuação da FUNAI sem recurso, né? A troca de servidores capacitados agora por toda uma militarização do órgão, né? Então a pauta indígena tem estado, né, em primeiro plano na política brasileira, então podemos comentar um pouco a partir disso. Pessoal, se alguém tem alguma consideração, a palavra está aberta, como disse o próprio Daylor. Daylor, eu tenho uma pergunta. Não sei se mais alguém quer falar antes. É a Thaís que está falando aqui. Diga. Na verdade, pode ser uma pergunta até de quem não conhece muito bem o tema indígena, mas que me veio à cabeça, assim, enquanto tu falava. Um dos elementos para demarcação do território, talvez o principal, que me pareceu, é a tradicionalidade. Não sei se foi essa palavra que tu utilizou, não estou anotando, mas pelo que eu me recordo, sim. Eu não sei se é comum no quesito para o povo indígena a questão de migrar de território, de mudar de território propriamente dito. Eu sei que outros povos têm essa característica, não sei se é uma característica dos povos indígenas. Mas uma vez que eles migrem, vamos supor, eles perderiam essa proteção de território? Eu não sei se existe alguma coisa na legislação que se refira a isso. Então, Thaís, é isso mesmo. É o critério da tradicionalidade o que marca essa nova legislação, podemos dizer, sobre as terras indígenas. Mas aí, como eu comentei, a experiência territorial dos povos indígenas ela é bastante diversificada entre si. E para o direito aprender isso é muito difícil. Então, o conceito de terra indígena é a tentativa de uma acomodação de concepções plurais, culturais, cosmológicas, né? Muito diferentes entre si e ainda muito mais diferentes da nossa concepção de território, né? Que por mais que nós tenhamos, cada um de nós, inclusive, identificações com a nossa casa, com a nossa cidade, o nosso bairro, né? Nós organizamos a ocupação territorial como um bem jurídico, inclusive, né? Com a possibilidade de apropriação capitalista, inclusive, disponibilizada no mercado. Então, para os povos indígenas se adaptarem ao nosso conceito de terra, território, é muito complicado. Então, para o direito adaptar essas concepções, que são racionalidades diferentes, inclusive, né, é difícil. Então, o conceito de terra indígena, por si só, ele é muito conflituoso. Ele não é um conceito, o professor Catalã já levantou, né, uma questão muito importante. E há outras também. Então, mas de fato, nós temos mais de 300 povos indígenas, se não me engano, atualmente no Brasil, com concepções territoriais muito distintas. Mas, claro, na medida em que uma comunidade específica tem uma demanda jurídica e política por demarcação, como eu disse, eles obviamente se adaptam em estratégias, inclusive de resistência, né, ao que está disponível para eles. Então, tem que circular pela retórica, pelos conceitos jurídicos, pela retórica política, pela retórica do Estado, para que eles tenham um mínimo de garantia de direitos. Então, o que acontece bastante, né? Os Imbiá-Guarani, que são os Guarani que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, eles caminham bastante. Então, eles visitam os parentes, eles saem da sua terra, eles passam meses em outra. Algumas disputas também entre caciques, e aí algumas famílias volta e meia são expulsas. Entre os caingangues isso acontece bastante aqui no norte do Rio Grande do Sul, né? Disputas entre cacique e vice-cacique, há eleições na representação dessas comunidades caingangue. Então é muito comum famílias serem expulsas, ou saírem daquela terra indígena e quererem fazer uma retomada própria, né? Identificam outro território e vão ocupar, como se fosse uma ocupação
na própria MST, por exemplo. E então, o que a gente tem, assim, alguns limites dentro do direito? O direito a uma terra indígena, a partir de uma reivindicação da comunidade, ela só se perde se a própria comunidade abandonou aquele território por conta própria. Então, se for identificado que houve uma retirada à força, um esbulho, né, aí não se perde o caráter da tradicionalidade. Hoje em dia, em muitos processos tem acontecido isso, né? Há uma demarcação em curso, um proprietário que tem algum título incidente que vai ser anulado, né? Qualquer título de propriedade incidente sobre uma terra indígena demarcada, ele perde sua validade. Lembrem, direito originário. O direito é pré-existente ao próprio cartório que emitiu o primeiro título, a primeira escritura pública daquele proprietário. Então, os títulos são anulados. Mas muitas vezes os proprietários dizem, entram com um processo para anular a demarcação, dizendo que, bom, aquela comunidade não tem laços tradicionais com esse território. Nunca os vi aqui, né, durante toda a minha permanência. E hoje em dia há decisões que dizem, não, há elementos históricos, documentais, muitas vezes até testemunhais, de que a comunidade não deixou aquele território por conta própria, ela foi expulsa. Então, a tradicionalidade não se perde. Mas, assim, se uma comunidade inteira abandona uma terra indígena demarcada, é complicado, porque certamente é contrário ao próprio conceito da Constituição, né? Que o direito, a terra ela é propriedade da União e é inalienável e indisponível, né? Eu desconheço um caso em que houve o abandono completo. O que pode acontecer, por exemplo, é famílias migrarem e outras ocuparem aquela mesma terra já demarcada. Então, esse trânsito acontece. Não há problema sobre isso. A gente não tem no título registrado lá no Serviço de Patrimônio da União, que é a última fase mesmo, né, do registro do título na SPU, o nome de uma liderança indígena. Nós temos ali o povo, nós temos toda uma capacidade documental de saber, né, quem eram as famílias, de onde elas vieram, mas isso acontece hoje. Eles transitam bastante ainda. Mas o completo abandono de uma área demarcada, eu desconheço caso semelhante, até porque são poucas, né, gente? Nós temos hoje, na verdade, comunidades em beira de estrada, comunidades que estão, assim, em processo de reivindicação ou retomadas de territórios muito diminutos, né? Um confinamento de comunidades que sequer começaram o processo de demarcação, né? Hoje em dia nós temos uma impossibilidade política, na verdade, de demarcações começarem ou até continuarem nesse atual governo, né? Mas o trânsito é comum, acontece bastante hoje em dia. Ah, legal, obrigada, entendi. Delor, eu estava aqui pensando com meus botões, quando o Catalã trouxe a ideia, que é muito bem também pontuada, né, sobre a questão da teoria do indigenato e essa justificativa, digamos, justnaturalista, né, que poderia ser entendido como uma justificativa justnaturalista. E claro, fiquei pensando no Tratado de Tordesilhas, né, porque né, se de alguma forma nós levamos em consideração o Tratado de Tordesilhas, é basicamente o que nos leva a formar a República Federativa do Brasil no futuro, então, posteriormente, né? Então, é duro tentar adaptar, né, dentro de um sistema jurídico ocidental, racional, de herança escrita, né, uma vivência, uma realidade que é distinta de tantas formas, né? Acho que tu usou bem também a questão da racionalidade, né? Uma outra forma de ver o mundo, né? A relação com a terra, né? A vida, o que é a vida, o que não é a vida, né? Dentro da realidade indígena. E aí, só que eu não domino muito esse tema da teoria do indigenato. Eu queria que se desse para quais são os principais debates aí, como é que tu te posiciona, por que a teoria do indigenato é melhor que frente a outras. Queria ver se tu conseguia explorar um pouco isso, que eu acho que é um tema
um tema de fundo muito importante. E também essa diferenciação também, claro que ela é possível de ser percebida, né, com a questão né, dos movimentos quilombolas. Obviamente eles não são povos originários daqui, né? Então, de alguma forma, eles não são dentro de uma perspectiva de indigenato naturalista, né? Os povos originários, que era uma realidade que, quando eu estava na África do Sul, fazendo pesquisa, era muito interessante de ver também, porque eles olhavam para a Europa, né, para os europeus, e diziam, não, a gente é os povos originários aqui da África, né? Então, isso também tem uma relação territorial aí que se modifica, né? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, porque, na verdade, você já comentou um pouco, então era só um aprofundamento. Se alguém tiver uma pergunta específica aí também sobre o tema, algo comentar, acho que a gente pode também englobar, digamos. E eu vou ter que conectar meu celular, que vai acabar a minha bateria. Mas eu vou levar ele junto. Eu vou tentar responder e aí tentar já conectar um pouquinho com aquela outra parte que eu queria, né, falar com você sobre algumas perspectivas teóricas. Claro, tudo que eu comentei agora são perspectivas teóricas também, né, gente? Mas um pouco mais dentro do direito constitucional ou quase de um campo que seriam direitos indígenas, né, propriamente, que tem esses aportes também na própria antropologia do direito. Mas eu parto para as outras ideias que eu acho que vai caber bem na resposta. Bom, a teoria do indigenato, como eu comentei antes, professor Catalã, ela tem uma construção do século XIX, gente. Então, vejam bem, longe de mim querer defendê-la teoricamente com unhas e dentes, porque ela é problemática. Eu concordo, ela é completamente problemática. Ela não dialoga muito bem com o paradigma do reconhecimento das diferenças, né? Ela tem um viés um pouco essencialista também, né? De fixar os povos indígenas enquanto os habitantes primeiros, originários, e fixá-los também numa ideia de experiência com o seu próprio território. Então, ela não é o melhor conceito que nós temos, mas ele, não sendo o melhor, ele é o mais estratégico. Então, por que defendemos hoje? Porque o que está em jogo hoje, numa disputa jurídica no Supremo Tribunal Federal, hermenêutica também, mas sobretudo jurídica, e que vai, como eu disse, impactar em talvez mais de 400 processos judiciais que nós temos no Judiciário Federal brasileiro, com possibilidade real de anulação das terras indígenas já em processo de demarcação, né? É uma disputa entre isso, que nós temos, uma construção já de um século, da originariedade, que, de uma forma ou de outra, ela é protetiva, enquanto consequência, né? Acaba protegendo a demarcação, possibilitando a demarcação, mas o que nós temos em disputa é a teoria do marco temporal, que os ministros que criaram essa teoria colocaram um limite, né? Olha, não dá para demarcar tudo, vamos colocar um limite, né, temporal completamente aleatório, né? Promulgação da Constituição, mas uma forma também de apaziguar os ânimos. Alguns ministros usaram esses termos, inclusive. Então, foi uma criação legislativa dentro de um acórdão, confessadamente para apaziguar ânimos dos conflitos fundiários. Então, ela não se sustenta muito bem, esse marco temporal. Mas é o que está em jogo. E o marco temporal eles também nomearam de outra forma, como seria a teoria do fato indígena. Não seria a teoria do indigenato, do direito originário, da demarcação como um ato declaratório não constitutivo, mas a teoria do fato indígena seria: estavam ou não estavam fisicamente em 5 de outubro de 88. Gente, as primeiras ideias desse marco temporal, melhor desenvolvidas pelo Supremo, foram ali por 2014, 2015. Não foi bem em 2009. Em 2009 ele foi anunciado. Em 2014 e 2015 ele foi melhor desenvolvido em outros casos, que algumas terras foram anuladas ali no Mato Grosso do Sul. Os ministros disseram que para a comunidade indígena não ter a aplicação do marco temporal na sua reivindicação de território, deveriam comprovar que, em 5 de outubro de 88, se não estavam fisicamente, deviam estar enfaticamente reivindicando o retorno àquela área. Como?
com uma demanda possessória. Imagina, gente, tinha tutela, né? Em 88 houve a virada, né? Mas pré-88, como uma comunidade comunicaria ao próprio Estado um esbulho violento do seu território, né? Por empresas, latifundiários, pela própria FUNAI, né? Agentes da FUNAI tinham essa prática, né? Ou pelos militares na ditadura militar. Né? Sim, mas isso é surreal, porque se eles eram tutelados, eles não tinham nem direito de legitimidade ativa. Exatamente. Então, nós temos alguns casos que as comunidades conseguem assim, reaver documentos da época com o cacique fazendo apelos para o chefe de posto da FUNAI, né, que era a autoridade local. Isso nunca foi adiante. Eles nunca tiveram contato com advogados, a não ser os movimentos nacionais, como eu comentei, né, esses que conseguiram fazer uma pressão na própria Constituinte, né, a partir de parceiros, deputados, enfim, senadores, que colocaram o capítulo indígena na Constituição. Agora, essas demandas pontuais, né, nos rincões no Brasil, não iam para frente. Havia tutela, havia impossibilidade de diálogo formal, né, dos povos indígenas. Então, o conceito marco temporal, ele tinha essa ideia ali em 2014, 2015. Nessa época, nós atuamos pela Clínica de Direitos Humanos da Uniriter, tentando desconstituir esses conceitos, mas isso estava dado. Então, não tem demanda possessória? Na época, bom, não comprovaram que iriam voltar para o território, ou seja, consentiram com o próprio esbulho. Não tem direito à demarcação. Hoje isso melhorou bastante. Como eu comentei, o Supremo avançou muito na interpretação do marco temporal. Então, hoje a tendência talvez seja, inclusive, dizer que ele não é inconstitucional. É uma retórica construída lá em 2009 para o caso Raposa, mas que não pode ser universalizado. Então, hoje não tem mais essa demanda, né? Então, por mais que, teoricamente, eu próprio acho muito problemática a teoria do indigenato, nós temos que construir uma outra teoria que seja de reconhecimento das diferenças, que possibilite, né, territórios, garantia de territórios para as comunidades indígenas a partir das suas próprias concepções, né? A teoria do indigenato, ela é datada, ela é um pouco essencialista, mas numa disputa de narrativas com estratégia jurídica é o que está em jogo. Então, hoje, o que nós temos é isso. São duas versões, uma protetiva, que vem garantindo a demarcação de territórios, né, principalmente desde 88, e outra que é uma construção, alguns, inclusive, vão além do etnocêntrico, né, seria racista, né, de dizer que, bom, as formas de ser e estar no mundo dos povos indígenas, a forma de resistência ou a forma de ocupação do território não encaixam na nossa matriz, né, moderna, ocidental, de compreensão do que seria um território, que é com limites fixos, com o título de propriedade, né? Então, é isso que está em disputa hoje no judiciário e nós trabalhamos, né, estrategicamente com isso. Mas, teoricamente, eu concordo. Não é a melhor construção, nunca foi a melhor construção, né? Para justificar a própria demarcação. Vocês já viram se tem algum debate na África do Sul, na África, sobre isso? Claro que daí com uma relação étnica diferente. Não, Maldo, acho que não desconheço assim alguma parte que seja comparativo com essas perspectivas. Mas, claro, existe um conceito do direito internacional dos direitos humanos que, claro, ele é bem desenvolvido para os povos indígenas e para outros povos originários também, que é a ideia de autodeterminação. Não a autodeterminação lá da Carta da ONU, né, de 45 para os Estados nacionais, mas a autodeterminação pensada para povos originários, né? Então, a capacidade de gerir, delimitar o seu próprio território, o direito de ter as suas formas de organização sociopolítica não só autorizadas ou toleradas, mas reconhecidas, né, pelos Estados nacionais. Então, a forma de resistência, inclusive, ser, né, reconhecida nesses processos de tomada de territórios. Então, desse conceito, há uma perspectiva teórica dentro do direito bem interessante de se trabalhar. Muito melhor do que um conceito mais estanque do direito civil, né, adaptado e ressignificado pela Constituição de 88 como a teoria do indigenato. Mas que, né, gente, de novo, na luta política
atual é o que se tem já consolidado e melhor, né, estrategicamente é melhor do que outras ideias. Partindo disso, gente, só comentar rapidinho, então, perspectivas assim mais teóricas, fora essas que são teóricas, né, também, direito constitucional, administrativo, tem uma questão toda do direito internacional dos direitos humanos envolvida, né, e juntamente com discussões de uma antropologia do direito. Mas o que dá para pensar também que eu tenho feito nesse tempo, lá na Uniriter e também bastante na Unicinos. Na Unicinos, junto com a professora Fernanda Bragato, nós temos ali uma trajetória de estudo, discussão sobre o pensamento descolonial, pós-colonialismo e outros aportes teóricos também de a gente pode dizer assim, de pensamento de fronteira latino-americano do sul global, né? Então, muita coisa entra nessa perspectiva. Então, a gente tem trabalhado com a própria temática indígena a partir desse campo, né, do teórico do pensamento descolonial, que discute também sobre a disputa sobre as narrativas da modernidade, sobre conhecimento tradicional, né? Está nesse campo, né? E também a partir de toda uma matriz de poder que foi organizada a partir dos critérios de raça, gênero também, né? A partir lá da conquista da América em 1492. Então tem toda uma ideia de que, né, o capitalismo está aliado com essa organização, essa hierarquização dos sujeitos a partir dos critérios de raça, etnia, a gente pode colocar, e gênero, né, da conquista da América. Então, como é que você tem trabalhado essa perspectiva teórica, que às vezes parece um pouco ampla, né? A gente perde um pouco a perspectiva mais pé no chão do pensamento descolonial, porque parece que, bom, ele explica tudo, né? Explica toda a configuração das sociedades latino-americanas e dos estados latino-americanos pós-experiências colonialistas. Não, né? Acho que a gente pode trabalhar com um pouco mais de pé no chão. O que nós temos feito por lá? Vendo essa questão do marco temporal, a aplicação dela pelo judiciário, ela ignora, então, como eu comentei, que existia um regime tutelar, então ela ignora capacidades e possibilidades de resistência e formas de ocupação territorial, ou seja, há uma colonização dos saberes aqui envolvida, né? Quais são os saberes que valem para a garantia de direitos? São, né, os limites territoriais, o título de propriedade ou a posse civilista, né, em detrimento de uma concepção mais ampla, cosmológica dos povos indígenas, sua relação com o território. Então, há já uma hierarquização de saberes, né, hegemônicos e subalternos. Então, o próprio marco temporal pode ser trabalhado a partir daí. Que mais também que se pode trabalhar? Dentro do pensamento descolonial, é uma ideia que partiu de um grupo específico de pensadores nos anos 90, né? Mas é uma perspectiva teórica que, num grande campo dos saberes, a gente pode dizer que ela está dentro, né, do pós-estruturalismo, né? Então, dentro de uma perspectiva pós-estruturalista, que entram outras várias, né? Acredito que talvez alguns de vocês do grupo trabalham com discussões de gênero, teoria queer, né? Algumas discussões sobre raça, né? Tudo está dentro, pode estar dentro dessa perspectiva maior do pós-estruturalismo, que tem na ideia de discurso como produtor de realidades bastante marcada no próprio pensamento descolonial. Então, a gente pensar dentro do direito, né? Até recentemente, a participação das comunidades indígenas nesses processos que falam sobre os seus próprios territórios era negada. Agora, 2014, 2015, ministros do STF negaram o ingresso das comunidades enquanto sujeitos processuais, né, como partes processuais, para defender os seus direitos nesse processo, ao lado da FUNAI, ao lado da União e ao lado do Ministério Público Federal, que eram as partes, em geral, FUNAI e União, né, as partes
no polo passivo dessas demandas anulatórias de terras indígenas. Há votos, assim, bizarros, gente, de alguns ministros dizendo que a FUNAI representa os interesses das comunidades, a FUNAI é substituta processual da vontade indígena, porque pelo Estatuto do Índio de 1973, né, esquecendo que a Constituição rompeu juridicamente com esse paradigma tutelar. Então, o que nós temos aqui, né? Há todo uma questão que nos remete a essa interpretação da produção dos sujeitos coloniais ou subalternos a partir de um discurso, né, hegemônico que identifica, coloca-os num atraso, né, em relação ao modelo de sujeito que é o racional, ocidental, individualista, capitalista da modernidade. Então, veja como a gente acabou trabalhando em alguns momentos minha dissertação e como a gente identifica esses discursos nos próprios processos do Supremo Tribunal Federal. E, a partir disso, gente, a segunda perspectiva que eu queria comentar é que nós temos trabalhado agora no Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos com uma ideia de tentar dar uma organizada num conceito de genocídio ou prevenção de genocídio para tratar da privação territorial dos povos indígenas. Então, o Núcleo de Direitos Humanos, em parceria com algumas outras entidades, participa desse processo com repercussão geral no Supremo como o Amicus Curiae. Já há várias entidades presentes lá que estão municiando os ministros com informações técnicas, teóricas, jurídicas, né? Enquanto na função de amigos da corte. Então, temos várias organizações indígenas, organizações indigenistas, temos também organizações ruralistas, né? Os dois lados estão presentes para fornecer os seus argumentos. E aí, ali, na Unicinos, nós produzimos, então, um documento, memoriais, que trabalha com essa perspectiva do genocídio, não como um mero conceito retórico, né, denuncista, que nós utilizamos também no nosso dia a dia, em relação não só aos povos indígenas, mas, né, o genocídio da juventude negra nas periferias, né? A gente comenta sobre outras comunidades, outros sujeitos também subalternizados no Brasil, a ideia de genocídio. Mas o que nós tentamos fazer ali? Organizar juridicamente a prevenção do genocídio como um dever assumido pelo próprio Estado brasileiro, a partir de alguns marcos normativos internacionais, e fazer a correlação de que, vencendo uma tese reducionista como marco temporal, enquanto paradigma jurídico para os direitos territoriais indígenas, qual é a consequência concreta, prática dessa tese? É a anulação de demarcações de terras indígenas, que é resultando, então, na privação territorial de milhares de pessoas no Brasil. Então, indígenas ficarem em beiras de estrada, desassistidos, né? E aí, ligando essa consequência, então, é um argumento bastante consequencialista, né? Mas aliando a uma construção jurídica da prevenção do genocídio. Então, ficar com a tese do marco temporal, que ela subverte todo o que foi construído e garantido no marco da Constituição, ela acarreta a violação do dever de prevenção do genocídio. E isso tem consequências práticas para o Estado brasileiro, jurídicas para o Estado brasileiro, que aí podem ser melhor ou pior desenvolvidas posteriormente. Mas então nós aliamos, né, essa argumentação do genocídio enquanto um conceito jurídico, um crime internacional, né, mas junto com toda a argumentação sobre direitos territoriais, privação do território, tradicionalidade, né, e a superação das políticas de assimilação que não são só a representação dos indígenas perante o Estado brasileiro. Né? Não, a assimilação não é só a política tutelar, mas é assimilar a concepção de território, né? A concepção
tradicional, cosmológica dos povos indígenas não vale. Ela não entra nessa no paradigma moderno, né, cientificista, do direito civil, principalmente, o território enquanto uma mercadoria, né, que pode ser, enfim, colocada, pode ser alienada, enfim, entra nessa lógica de acumulação. Então, a racionalidade assimilacionista também é sobre o próprio território. E manter hoje uma racionalidade assimilacionista, ela pode acarretar processos iniciais de genocídio, que são processos, não são marcos únicos. O genocídio ele pode ser pensado com várias etapas, na verdade. Não é somente um ato único de assassinatos em massa. Né? Então, há toda uma construção hoje jurídica a partir dos povos indígenas que nos permite trabalhar um pouco melhor, né, todo esse histórico que eu comentei, resultando numa demanda sobre a prevenção, o dever de prevenção do genocídio. Isso está bastante ligado também com o próprio pensamento descolonial ou uma ideia mais pós-estruturalista e discursiva, né, sobre os povos indígenas, porque o discurso ele produz realidade, ele produz as identidades, né? As identidades não existem no mundo de uma forma anterior a elas serem estereotipadas, enunciadas exaustivamente, né? Colocadas no mundo a partir do discurso. E o direito também é um discurso. Então, o direito, a partir dessas próprias decisões, está produzindo identidades, né? Nós podemos falar de identidades coloniais ou, né, identidades subalternizadas, né? Que, enfim, isso tem uma relação com a própria desproteção dos direitos indígenas e, né, um perigo de iniciarmos um processo de genocídio pela privação territorial e tudo que isso acarreta na realidade concreta dos povos indígenas. Então, essas têm sido assim, as duas perspectivas mais teóricas, né? Uma realmente teórica, outra um pouco mais de manipulação de conceitos dentro de um direito internacional dos direitos humanos, mas a primeira um pouco mais, né, mais profunda do pensamento descolonial ou um discurso colonial a partir da estereotipação dos sujeitos, né, e de como isso pode acarretar em consequências jurídicas maiores pelo que nós temos em disputa hoje nos próprios tribunais. Gente, acho que é um pouco isso. Falem, 6 horas já. Pessoal, a palavra segue aberta para as considerações de vocês. O Daylor mostra que conhece muito o tema e veio gradativamente nos seduzindo com as suas considerações. E além do conhecimento teórico, mostra também que tem paixões, né? O que, enfim, serve de estímulo, especialmente para os mais jovens que estão aqui entre nós. E isso eu sempre digo entre eles: se apaixone pelo seu tema. Se apaixone porque, enfim, vai precisar provavelmente conviver com ele por um bom tempo. Essa relação vai durar mais ou precisa durar mais do que alguns namoros, talvez que alguns casamentos na vida de vocês. Gente, desculpem porque eu acabo falando muito rápido e vou, de fato, me empolgando, né? Porque tem toda a questão que hoje é profissional de lidar com os processos, né? Estar como advogado, mas eu tenho o que eu iniciei, na verdade, foi antes, né? Antes de lidar profissionalmente com a questão indígena, foi na academia. E aí tudo se interconecta, então acabei deixando para o finalzinho comentar um pouquinho das perspectivas teóricas, mas, né, acho que cumpre um pouco com o objetivo, né, de instigar pelo tema. Mas vamos lá, fiquem à vontade. Oi. Eu gostei muito da tua exposição e gostaria de agradecer também o convite do professor Catalã, que é a minha primeira vez aqui no grupo. Então, eu confesso que eu não dominava nem um pouco o tema. Então, tudo que tu trouxe, Daylor, para mim foi muito novo.
Então, queria agradecer também a exposição. Obrigado. Maravilha, Lucas. O Lucas é graduando na Unicinos dele. Certamente vocês vão se Olha. cruzar por aí na hora que a gente puder retomar o convívio social de abraços. Tomara que seja em breve, né? Obrigado, Lucas. Fica já o convite, então, para conhecer o Núcleo de Direitos Humanos, que obviamente não trata só de questões de direitos indígenas, tá? Ele tem outras contribuições também, de interesses que partem dos próprios alunos, mas é bastante interessante a atuação, porque ali é teoria e a própria litigância estratégica, né? Por mais que não seja uma instituição juridicamente constituída, a gente acaba conseguindo participar de algumas iniciativas, ou com ONGs, com o próprio Ministério Público. Então, recomendo, é bem bacana. Obrigado pelo convite. Gente, alguma consideração? Além das que já foram feitas, eu sei que o horário também começa a nos apertar, eu daqui a pouco devo voltar para uma outra sala de aula. Yuri, Fernando, Marcelo, Thaís, Marcela, perdão, Thaís, Eleonora, Elisa. Da minha parte, só agradecer a exposição, a resposta ali ao questionamento. Obrigada, foi muito bom, David. Fernando, deixo contigo as palavras finais, então, e fica aqui meu agradecimento, tá bom? A gente tem um costume normalmente da alergia até perto do meio-dia, olha, eu às 18, então acho que também a gente já assim se encaminha aqui para o final. É um tema que, para mim, instiga toda a teoria geral do direito, né? Como compreender o direito indígena, como pensar um direito que seja fora dos marcos ocidentais, tradicionais do direito. Né? E eu acho que isso deveria ser algo mais explorado pela academia, né? A teoria social do direito, claro, vê isso muito, né? Nossas áreas, a gente trabalha com isso e dialoga com isso do século passado já, quase, né, Belo? Então, eu queria te agradecer a presença, toda essa aula expositiva sobre que consegue ser também, da mesma forma, uma parte teórica profunda para uma parte prática, né? Também dizer que eu acho que tem muitas intersecções entre a teoria social do direito aqui que a gente trabalha dentro desse grupo com os grupos da Unicinos relacionados aos direitos humanos, né, o grupo Humanitas e tudo mais, tudo ali. Eu acho que tem muita intersecção e que a gente tem que realmente fazer isso, dialogar mais, compartilhar mais. Fica aqui a ideia que me veio ao longo dessa conversa de a gente, quem sabe, buscar, tem o pessoal lá, o TCE, por sinal, alguns marcos para ver se eles fazem um debate de uma lógica de sistema originário, né, dentro do direito na África. Eu acho que às vezes a gente mira muito, né, para a Europa para pensar o descolonialismo e todas essas questões, porque obviamente os marcos são deles, a academia, o desenvolvimento econômico acadêmico é muito maior lá. Eu sou um exemplo disso, né, que fui para lá e fui financiado muitos anos por isso, né? Então, mas eu acho que talvez os nossos colegas lá, por exemplo, com aquela, eu estava pensando naquele conceito do Ubuntu, né? Nós somos talvez algumas coisas originárias dirigindo aí talvez pudessem trazer alguns aportes da filosofia do direito para nós, que não seja só uma filosofia do direito liberal, né? Que é a nossa matriz norte-americana. Por mim, a gente se encontrar para tomar uma cerveja agora e continuar conversando, né? Essa seria a minha felicidade absoluta nesse momento. Então, só resta te agradecer mais uma vez o diálogo aqui, o tempo, a disponibilidade e também a militância, que eu acho que também é importante, às vezes, ser trazida à tona. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Acho que é isso. Temos muito a dialogar, não só no tema, mas nas perspectivas teóricas também, né? E talvez pode ficar para uma próxima, a gente aprofundar um pouco mais. Tenho certeza que a gente vai buscar diálogos. Sempre que eu converso sempre com a minha companheira, já falou com vocês, inclusive. Sim. A palestrou no semestre passado, a Alice palestrou para nós.